Não é suficiente repetir o que foi ensinado. Não tem nenhum reconhecimento de Deus o fazer sem a devida autorização. E aí vem outra coisa interessante, que muitas vezes quando nós não estamos sintonizados com o Espírito, e também existem muitos que buscam essa sintonia de forma errada, e como não as conseguem, eles interpretam ao seu bel prazer, e eles começam a imitar essas coisas que foram reveladas aos profetas. Mas não basta imitar, não é suficiente repetir o que foi ensinado. Não tem nenhum reconhecimento de Deus o fazer sem a devida autorização. Por exemplo, na época de Moisés, ele construiu um tabernáculo. Nós sabemos disso, e as ordenanças que existiam dentro do tabernáculo. Não basta atualmente eu construir um tabernáculo exatamente como a fotografia ou como a história disse e falar, bom, então agora eu tenho um tabernáculo exatamente como era na época de Moisés. Não é assim. Eu não posso simplesmente fazer uma cópia de algo e acreditar que Deus estaria ali. É totalmente errado, né? Eu realizar uma ordenança batismal, né? Batizar alguém, porque eu soube, através das Escrituras, que Cristo foi batizado por imersão, então eu vou pegar uma pessoa e vou batizá-lo por imersão. Vou fazer uma analogia, vou fazer uma comparação, vou repetir a ordenança, porque eu vi, porque eu ouvi, porque eu li. Para que ela tenha reconhecimento, é necessário que seja feito por autoridade de Deus. É necessário que tenha os pré-requisitos reconhecidos por Deus. E o próprio Cristo, ele disse isso. E nas Escrituras ele fala, muitos me dirão naquele dia, um dia em que estejamos diante de Deus, e nós vamos ter muitas surpresas, porque muitos vão se apresentar diante dele. E ele disse assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ele está dizendo, esse bando, esse monte de líderes e profetas e falsos ensinadores que temos por aí no mundo, e no último dia, naquele dia que estiver diante dele, no julgamento, vão falar, mas Senhor, nós não profetizamos em seu nome, não fizemos batismos em seu nome, não construímos igrejas em seu nome? E então as Escrituras continuam dizendo, e então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por que iniquidade? Porque o que não é feito com a autoridade de Deus é iniquidade, é errado. Então não adianta fazer para enganar o povo, para enganar as pessoas, para fingir ou para imaginar que é assim. Deus não vai reconhecer só porque eu fiz. Ele vai reconhecer porque eu fiz com autoridade, eu tinha a autoridade para fazer. E que autoridade é essa? O sacerdócio. O sacerdócio de Arão ou o sacerdócio de Melquisedeque, que são sacerdócios concedidos, dados, orientados por ele. Então tem que ser na forma correta, dentro da igreja dele, com os ministros dele, com aqueles que são chamados por ele para fazer. Do contrário, vamos ter só pessoas com boas intenções no mundo todo. E isso não basta. Ele está prestes a vir e as igrejas e o povo, de uma forma geral, estão dormindo, porque não se atentaram para isso. Não basta fazer por imitação, é necessário ter a autoridade dele para fazer. E o que vemos hoje são essas representações, falsas interpretações, simulações, invenções de práticas que não são reconhecidas por Deus. Há alguns casos que podemos perceber boa intenção, mas não é suficiente, são apenas boas intenções. Na época de Moisés se usava o sacrifício de animais. Esse sacrifício simbolizava o sacrifício expiatório de Cristo. Ele viria um dia e ele tomaria sobre si todos os pecados da humanidade. Essa prática ela foi literalmente cumprida quando Jesus Cristo veio à Terra. Por quê? Se antes, na época de Moisés, ela era feita simbolizando o que aconteceria com Jesus Cristo, ele derramaria seu sangue no jardim do Getsêmani, na cruz,
Então, quando ele veio, ele cumpriu essa prática. E ela foi, então, abolida, né? Ela foi cumprida com a vinda dele, com o nascimento dele nessa terra. Então, hoje em dia, não é requerido mais este sacrifício de sangue. Com a vinda de Cristo, ele veio, cumpriu e instituiu o que nós chamamos de sacramento, em substituição ao sacrifício de sangue da lei antiga. Por isso, nas Escrituras também conhecemos o momento em que ele se reúne com seus apóstolos e parte o pão. Ali ele institui o sacramento, que substituiu aqueles sacrifícios com animais que existiam no tabernáculo de Moisés, por exemplo. Algumas leis foram dadas de acordo com as leis do país, e que de outra forma essas leis elas mudariam se estivesse em outra sociedade, em outro país. Porém, quando nós separamos o que é costume do que é doutrina, nós identificamos que os princípios eternos, independente do local, independente do país, eles são imutáveis e eles não mudam, ou seja, são independentes do lugar onde eles sejam praticados. O direito à vida, por exemplo, é negado em qualquer país, em qualquer situação, independente de onde a pessoa tenha nascido. Tirar a vida de outra pessoa é contra os ensinamentos de Deus, a menos que você seja condicionado, obrigado a isso. No caso de uma guerra, por exemplo, em que um país obrigue você a ir defender o país. Ou quando você, por exemplo, é levado a tirar a vida de alguém em defesa própria, você está diante de uma situação em que você tem que se defender para não morrer. As leis de propriedade, por exemplo, os impostos, por exemplo, eram segundo o que ditava cada país. E neste caso, a sociedade de Israel, de Egito ou outra onde viviam. Então não podemos pensar que aquelas práticas elas se aplicam aqui onde nós estamos. Às vezes, por exemplo, a pessoa lê na Bíblia o uso dos véus, cobrindo a cabeça, o cabelo que não corta, essas coisas, porque naquela época, naquela situação, naquela sociedade tinha um motivo, mas que não significa que aquilo tenha que ser trazido para a situação em que você vive neste momento, porque são situações, países e sociedades diferentes, e aí não entra a doutrina, entram os costumes da época. Ele diz lá, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqui neste caso não é uma prática, não é um costume, mas é uma doutrina. Quando ele fala dai a César, ele está dizendo pague o seu imposto e dai a Deus o que é de Deus, ou seja, pague o seu dízimo, né? Devolva a Deus o que é de Deus, né? Então isso é uma lei, está nos 10 mandamentos. Então aí você tem não uma prática, um costume de um país, mas uma lei, uma doutrina. Essa confusão ela surgiu após a apostasia, essa criação de coisas que não existiam e passaram a ser adotadas dentro da igreja após a morte de Jesus Cristo e os apóstolos. Então, essa confusão ela surgiu quando ocorre a perseguição aos apóstolos e a morte de Cristo e os apóstolos. Ou seja, o momento em que o mundo se afasta da verdade, perseguindo e matando os líderes da igreja de Cristo. Como se não bastasse essa interpretação pessoal das Escrituras, e as próprias Escrituras falam que elas não estão sujeitas a essas interpretações pessoais, temos também o fato de alguns graves erros bíblicos referentes às traduções pelas quais a Bíblia passou. A Bíblia já passou por mais de 2.400 idiomas desde a sua origem. E é natural que nessa passagem, quando um tradutor não encontrava uma palavra que tivesse o mesmo significado naquele idioma, ele procurava então aquela que mais se aproximava. Isso é natural quando pegamos, por exemplo, o português em relação ao espanhol, ao italiano, ao francês. E aí pegamos, por exemplo, os idiomas africanos, asiáticos. Nós encontramos o japonês, por exemplo, o chinês, o hindu. Se nós pegamos e fazemos uma comparação desses idiomas, nós vamos encontrar palavras que não têm o mesmo significado e nem têm um equivalente exato. Então o tradutor ele pegava aquela palavra que mais se aproximava. Só que muitas vezes essa aproximação não significa que tem o mesmo sentido. Quando analisamos dessa forma, temos uma visão muito simples do fato. Porém, considerando que a Bíblia é um livro de práticas, de doutrinas e ensinamentos específicos de Deus para um povo,
e extensivo a todos os habitantes nascidos nessa terra, podemos concluir que facilmente encontraríamos erros de tradução que em determinados contextos desviariam os leitores da verdade, das práticas reais que Jesus Cristo ensinou. Então é muito comum encontrarmos isso na Bíblia, por isso há certos desvios, certas falsas interpretações. Vamos destacar alguns erros bíblicos de tradução, por exemplo, entre outros tantos, que encontramos na Bíblia, que acabam confundindo aqueles que buscam nela toda a verdade ou fazem dela o único instrumento de consultas para a pesquisa ou para entender a existência de Deus. Nós encontramos aqui em Êxodo, no capítulo 33, versículo 11, a seguinte escritura: O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. O que nós entendemos nessa escritura? O que significa face a face? Rosto. Eu estou diante do meu amigo. Se eu falo com meu amigo, eu olho para ele, ele olha para mim. Então eu falo com ele face a face. Então o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Já no mesmo capítulo 33, no versículo 20 a 23, nós lemos: E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Espera aí. Como que o versículo 11 fala que Moisés falava com Deus face a face, e no versículo 20 a 23 está dizendo que nenhum homem verá a face de Deus e sobreviverá? Ou você viu a face de Deus, ou você não viu a face de Deus. Então aqui a Bíblia ela se contradiz. Mas a Bíblia está errada? Não, a Bíblia não está errada. Isso é erro de tradução. Ou você viu, ou você não viu. Outra escritura, lá no capítulo 24, nos versículos 9 a 11, diz: E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. E debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Aqui está dizendo não só Moisés e Arão, mas 70 anciãos de Israel viram a Deus. Uma escritura fala que viu, outra escritura fala que nunca ninguém verá. Há uma contradição aí nessa tradução bíblica. Outra escritura nós vamos encontrar lá em Êxodo, no capítulo 7. Ele fala assim, capítulo 7, versículo 3: Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Espera aí. Deus vai endurecer o coração do Faraó e vai multiplicar na terra do Egito os sinais e as maravilhas? Com que finalidade Deus vai endurecer o coração do Faraó? Se Deus estava querendo sensibilizar o coração do Faraó para que o povo saísse do Egito, por que na tradução está dizendo que ele vai endurecer o coração do Faraó? Aí lá no capítulo 10, no versículo 20 diz: O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não deixou ir os filhos de Israel. Para que o Senhor iria endurecer o coração do Faraó, se o desejo dele era que o povo do Egito saísse do Egito? Outra escritura, lá em Gênesis, no capítulo 6, diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Aqui está falando da época de Noé, quando há o dilúvio. Então diz: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Mas espera aí, Deus arrepender? Mas se Deus é perfeito, se Ele é perfeito, o que é perfeito não tem por que se arrepender. Então Ele não é perfeito. Outro erro bíblico: Deus não se arrepende de nada porque Ele é um Deus, Ele é perfeito. Lá em Números, no capítulo 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Aí está contradizendo. Em Gênesis 6 fala que ele se arrependeu, e em número 23 fala que ele não é homem para que se arrependa. Outra contradição.
Em um fala que ele se arrependeu e outro fala que ele não se arrepende. Contradição de tradução bíblica. E lá em Atos, no capítulo 9, versículo 7, fala: E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Paulo estava indo em direção aos cristãos, né, para perseguir os cristãos, e o Senhor aparece para Paulo, e então os seguidores de Paulo, espantados, que estavam indo com ele, ouviram a voz do céu, onde fala: Paulo, por que me persegues? Né? Naquele momento, eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Está claro a Escritura. Só que, lá em Atos, no capítulo 22, nós lemos: E os que estavam comigo viram em verdade a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz. Peraí, em Atos, no capítulo 9, versículo 7, fala que eles ouviram, eles ouviram, mas eles não viram. E nesse versículo fala que eles viram, mas eles não ouviram. Aí a pergunta é: eles viram ou eles ouviram? Porque um versículo fala uma coisa, outro versículo fala outra. Então esse tipo de erro é muito comum acontecer na Bíblia. E são alguns versículos que eu destaquei, e existem outros que, na verdade, quando você lê, se você não for atento, não estiver atento a esses detalhes, você então perde o conceito, perde o sentido. E isso faz com que muitos que estão dependendo exclusivamente da Bíblia se desviem da fé em Deus. Espero que você tenha gostado. E se gostou, dá o seu like e compartilha para que outros possam chegar a este conhecimento. Até o próximo vídeo.